fins de RPJ, CSL, PIS, COFINS. Aqui eu estou mostrando o lucro real, exatamente o quê? Você tem a contabilidade na famosa DRE, que você chega o lucro líquido contábil e para fins do lucro real da base de cálculo do imposto sobre a renda, você vai lá para o LALU e vai fazer adições e exclusões de acordo com a lei fiscal. Então, aqui comanda regras societárias, leis contábeis, regras contábeis, princípios contábeis e aqui as leis fiscais. Muito bem. Aqui tem o exemplo do que vai acontecer, contabilidade e LALU. Então, os ajustes não podem resultar em acréscimo tributo. Então, você tinha um lucro líquido de 1.000, ajustes pelas duas leis de 500, lucro antes do imposto de renda 1.500. Ora, mas se isso aqui prevalece a neutralidade tributária, você vai ter o quê? Na hora de apurar o lucro líquido, você vai excluir esse valor e seu lucro ficou sem esse reflexo dessas regras dessas duas leis, 11.038 e 6.404. Então, isso é importante para que se possa apurar a correta base de cálculo. E aí vem a seguinte questão. Princípios contábeis obrigam a lei fiscal, obrigam as regras fiscais. Por quê? Porque princípios contábeis estão lá pelo CFC, CPC, etc. Eles não estão em lei. E se a gente sabe que a tributação obedece o princípio da legalidade, no sentido de que se eu pago o tributo, se a lei disser que é para eu pagar naquele montante e daquele jeito, o princípio contábil me obrigará se ele não está na lei? Essa é uma indagação, mas eu não vou nem fazer para o senhor, porque o senhor vai dizer que obrigue eu também. Então, você vê como agora, pela primeira vez, depois de tantas coisas, a gente chegou a um acordo. Por que isso? Porque, veja só, o regulamento do imposto de renda, com base no Decreto-Lei 1.598, diz: ao fim de cada período de incidência, o contribuinte deverá apurar o lucro líquido mediante elaboração com observância das leis comerciais do balanço patrimonial da demonstração. Então, você vê que houve uma remessa para a lei comercial. Então, a lei fiscal chamou para si dizer, o que está lá também vai obrigar. Aí eu passo para o outro. Aí o outro diz, a lei das SAs, ou seja, já passei o limiar, estou lá na lei das SA que diz, a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes com observância aos preceitos da legislação comercial e desta lei e aos princípios contábeis geralmente aceitos. O que foi que ele fez? Chamou para a lei os princípios contábeis. Então, veja, a lei fiscal dizia, para você chegar aqui no imposto, você pega a lei societária, a lei societária diz, para você chegar lá no seu resultado contábil, você pega os princípios contábeis. Então, ele legalizou, por aqui você teria um caminho. E aí vem o seguinte, a resolução CFC disse, do NBCT, meu Deus do céu, eu estou tão brava, é muita sigla, né? Eu vou fazer feito quando é época que ia levar uma colinha no dedo, CPC não sei o quê, NPC, etc. Bom, norma técnica estabelece as características qualitativas da informação. Aí vem aqui, entre as características contábeis, tem primazia da essência sobre a forma. Isso aqui vai ser um prato cheio, transbordando pelas bordas para autoridades fiscais. Eles já adoram desconsiderar, adoram descaracterizar os fatos, seu contrato não vale porque, no fundo, você queria pagar menos imposto. Então, isso é preocupante, essa mudança conceitual na estrutura para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, visando ressaltar suas características qualitativas, sobressaindo-se da primazia da essência sobre a forma, em detrimento dos princípios contábeis. Então, agora, planejamentos tributários terão que ser planejamentos tributários realmente e não manipulações de regras para pagar menos impostos. Então, não adianta mais... Uma vez eu vi um planejamento contribuinte, também é fogo, né? Eu vi um planejamento tributário, uma alteração lá de uma regra, de uma fusão, de uma aquisição, que era uma aquisição de uma empresa. No mesmo dia, o mesmo sócio estava em Porto Alegre, da mesma hora, estava em Manaus e ainda estava em Miami, assinando o contrato nas mesmas assembleias que foram feitas. Aí, espera aí também tem dó, né? Porque ninguém tem dom de trilocação de estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Bom, então isso aqui é muito importante. E agora, por conta da questão dos planejamentos tributários, eu estou trazendo para vocês como é que o Conselho de Contribuintes está vendo isso. Essa questão de inadequação... Inadequação ou inequivalência da forma jurídica sobre o qual o negócio se apresenta a substância do fato gerador. Então, essa prevalência já era o desejo de toda a autoridade fiscal,
de desconsiderar, e não adianta você me dizer que a Lei 116 não foi regulamentada, que ela está sendo aplicada, tá? Eu também acho que não devia ser aplicada, mas ela está sendo aplicada. Não é citada, mas o conceito dela, e agora a contabilidade vem dar o lastro para que isso seja feito efetivamente. Aqui, nas novas regras contábeis, lá tem a deliberação CVM número 534, ela pega pesado, porque ela diz o seguinte: responsabilidade pessoal do profissional de descaracterizar estruturas. Então, o próprio contador hoje já tem a obrigação de descaracterizar essa estrutura aí que o quê? Que não possuírem corpo gerencial próprio, autonomia administrativa. Eu estou preocupada, o senhor está escrevendo para me arguir ou como dica para fiscalização? Eu fiquei preocupada, eu fico apavorada quando dou palestra junto das autoridades fiscais, porque outro dia eu fui dar uma palestra no final do ano, quando saem aquelas regras de preço de transferência, que tem aquelas MPs imorais, inconstitucionais, etc. Era MP 472, 476, 478, né? E tinha uma que era um absurdo, uma que revogava a desrevogação, e aí eu fui dar uma palestra com o doutor Marcos, e aí diz, isso tudo é inconstitucional, isso aqui, só estou esperando o final do ano, porque não existe regra hoje para 2010 para o preço de transferência com relação à questão da margem de lucro. Não existe mesmo. Aí ele pegou, o que é que fez? Foi lá na medida provisória, revogou a desrevogação. Aí eu fiquei danado. Mas, Marcos, você me tirou. Quantas ADINs você tirou da minha vida? Né? E aí agora eu fico com medo de antecipar coisas que ainda estejam em discussão. Né? Mas aí eu disse, Marcos, mas não adiantou. Para 2010 não tem regra de preço de transferência de acordo lá com aqueles percentuais de 20% e 60%. Não tem regra para 2010. Virou terra sem lei esse ano, embora tenha revogado, desrevogado, etc. Bom, mas isso é outro tema. Então, veja, o contador já vai ser obrigado a desconsiderar essas estruturas. Antes de sair o RTT, só para você ver o seguinte, lá dizia que haveria neutralidade tributária, mas antes de sair o RTT, o que é que tinha? Doações feitas pelo poder público, cômputo no lucro real. A partir de 1º de janeiro de 2008, as doações feitas pelo poder público obrigatoriamente serão registradas pelas pessoas jurídicas donatárias, como receita do período, não havendo previsão legal para a sua exclusão. E aí? Isso eram as subvenções que, de acordo com a lei fiscal, elas eram isentas. E aí acontece o seguinte, desde que registrada lá na conta de reserva de capital. Aí veio a contabilidade, acabou com reserva de capital, imediatamente foi, opa, não tem mais a conta, não pode ter, não é isenta, e aí vai pagar tributo. Para você ver como facilmente, e aí eu abro um parênteses, todo mundo acusa a Receita Federal, ela exerce muito bem o papel que é para ela exercer. Ela está aí para fiscalizar e está para arrecadar. A gente daqui é que tem que se defender. Muito bem. Extinção de várias contas, isso aí o doutor Rodolfo vai falar bem, né? Extinção de conta reserva de capital, e aí como é que fica essas contas que para a lei fiscal os valores registrados não eram isentos. Essa, especificamente, já saiu até, foi uma lei recente, foi a 497, né, que saiu falando dessas subvenções aí, dizendo que não seriam tributadas. Mudou o conceito de definição de controlado, registro de fusões, corporações. Agora eu digo tudinho. Mudou tudo isso para fins contábeis, mas a gente vai ter que lembrar da base. Eu não posso pagar tributo por conta dessa mudança. Por quê? Porque a lei me garantia a neutralidade. Então, dessa mudança de escrituração contábil, não poderá me resultar pagar menos imposto. Impactos indiretos, atenção, coisas que não estão reguladas, que poderão repercutir, sim, na questão tributária, não existe regra. E vai ser complicado, arrendamento mercantil, avaliação patrimonial pelo valor justo, exclusão de conta de ativo diferido, a depreciação, como é que vai ficar? Contábil, vida útil, fiscal, taxa fixada pela Receita e depreciação incentivada, como é que fica isso? Por quê? Porque tem uma regra que diz que o que não tiver expressamente na lei não poderá ser excluído do lucro líquido para fins de apuração do lucro real. Então, se o ajuste contábil resultar em valores que devam ser excluídos, mas se não tiver uma lei expressamente excluindo, vai ser aceito ou não vai ser aceito. Então, isso é complicado para se trabalhar. E eu entendo o seguinte, que é impossível mudar um padrão contábil sem refletir na base tributável. E aí, vamos ter lei para tudo, tá? Já saiu a regra do arrendamento mercantil, dizendo que não afetará a base de cálculo, mas isso aqui foi um processo de consulta. Eu tenho várias dúvidas, se o lucro real só admite exclusões expressas, como é que fica naqueles casos? Aquela regra genérica de neutralidade vai permitir que eu faça com tranquilidade as minhas exclusões.
Todas as pessoas jurídicas terão que adotar o FRS, eu entendo que hoje sim. Escrituração de elaborações de demonstrações financeiras, auditoria independente, etc. Somente se aplica à sociedade de grande porte ativo, mais 240 mil de receita ou mais de 300 milhões. Tá? Publicação de demonstrações financeiras, quem vai fazer? E eu recomendo sempre várias cautelas. Ativos imobilizados, com essas contas e essas operações, elas podem ter impacto, sim, tributário. E aí, como não tem regra expressa, como é que vai ficar? Você vai poder fazer com tranquilidade e não pagar imposto e depois ficar lá aguardando a fiscalização? Então, acho que realmente, enquanto não houver uma solidificação do como isso vai fazer, eu particularmente, em casos assim mais difíceis, eu vou entrar com um processo de consulta, pelo menos para ficar assegurado e resguardado qualquer procedimento, porque você realmente corre o risco de quê? De agir em nome dessa neutralidade e, como não tem lei expressa, você poder ser passível de uma fiscalização. Então, acho que todas essas questões merecem ter cautela quando você tiver... Veja, sua empresa pode ter qualquer operação dessa e não ter reflexo nem alteração, mas, de repente, isso aí pode resultar. E aí, só para a gente refletir, eu gosto sempre de apresentar alguns trechos de trabalhos sobre questão de como são feitas as nossas leis tributárias. Saulo Ramos, como era consultor-geral da República, ele dizia: durante a discussão dos planos cruzados, houve algo espantoso no Ministério da Fazenda. Quando nós, os juristas, advertíamos que determinada medida é inconstitucional e ilegal, eles respondiam com a demonstração de estatística fantástica. Contra atos da Fazenda, apenas ingressa em juízo cerca de 30% dos prejudicados. A maioria não reclama. Pode haver alteração da estatística para mais ou para menos, dependendo de dois fatores. Se a imprensa fizer destaque a ilegalidade, o que não acontece sempre porque os jornalistas em determinadas questões passam batido, e se as questões envolvidas não forem individualmente expressivas. E os que entram com ações contra a União levam cerca de 10 anos para receber o que adia o problema para os governos posteriores. Meninos, eu vi, e várias vezes. Então, ele disse isso falando quando era consultor-geral da República. Então, existe sim leis inconstitucionais feitas de propósito, confirmada por quem? Ministro Sepúlveda pertence, lá na ADI 2728, onde ele diz exatamente a mesma coisa. Ok. Na época do saudoso ministro Disso Funaro, claro que vocês não estavam nem lá na Fazenda nisso, eu, procurador-geral, recebi membros de sua assessoria, mas me pediu o ministro que recebesse assessores que estavam de volta com o minuto de decreto-lei. Eu lhe responderei: isso não passa pelo primeiro juiz de plantão na esquina. Foi-me respondido: doutor procurador, nós até já desconfiávamos dessa inconstitucionalidade. Mas, veja, Vossa Excelência conhece um caso em que a União tenha ganho a respeito da tributação do IOF, que se quis aplicar no mesmo exercício, sabe, Vossa Excelência, qual foi a arrecadação? 89% da prevista. Vale dizer, 89% dos atingidos não foram a juízo. Mas, de qualquer sorte, o que temos para o futuro deste tribunal é o barateamento da modulação, manipulação da eficácia temporal das declarações de inconstitucionalidade. E isso foi uma discussão durante um ADIM sobre inconstitucionalidade que queria dar a modulação de efeito. E o ministro dizia: vamos dar modulação de efeito. Outro dia teve uma discussão que o ministro Peluso, ele dizia o seguinte: espera, isso tem que dar um efeito educativo, a gente não pode dar efeito modulativo porque estão manipulando as regras e as leis em nome da arrecadação. Veja, se precisa arrecadar ou não arrecadar, um dever de pagar imposto, nós temos que pagar tributos, mas tem que haver uma transparência e uma obediência à ordem jurídica. E para finalizar, fui autor e não fui preso de vários tributos inconstitucionais, pois em época de emergência a gente cria mesmo. Ex-ministro da Fazenda, Francisco Dornelles. Então, veja, são essas normas que nós obedecemos, são essas normas que a gente tem que cumprir, e agora tem que cumprir mesmo inconstitucional. Por quê? O colega já baixou a cabeça. Porque vai para o Supremo e eles dizem assim: 20 bilhões de perda de arrecadação. É tudo inconstitucional e imoral, só não engorda porque não tem calorias, né? Mas vai dar uma perda de 20 bilhões. Então, eu me questiono como cidadã, e agora não é como advogada, é como estudiosa, da seguinte forma: o que é o interesse público? É arrecadar mais? É a manutenção da ordem jurídica? É a preservação dos nossos princípios constitucionais, do nosso arcabouço constitucional? Isso é preocupante para a gente como cidadão, que se a gente permite, em nome da arrecadação, que seja violada a nossa ordem jurídica, isso é o começo.
Aí, daqui a pouco, vamos permitir em nome disso, em nome daquilo outro. E como é que fica a nossa ordem jurídica? Então, eu acho que está no tempo da gente repensar essa relação fisco-contribuinte e chegarmos a uma relação bem mais amistosa.